Agora nós vamos entrar necessariamente na nossa aula de educação ambiental. Vou lembrá-lo de novo. A abordagem do assunto na videoaula é diferente da aula em PDF. O assunto é o mesmo, mas eu vou trazer de forma diferente, certo? Então vamos lá. Coloquei aqui educação ambiental, ecossistema e coloquei uma fotinho aqui dos produtores, consumidores primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Por quê? Tudo que nós vimos, tudo que nós já estudamos sobre meio ambiente, ciclo da água, os resíduos sólidos que são jogados na natureza, ou mesmo o lixo que nós jogamos na rua, aquilo que depois o lixo, o caminhão de lixo vem, recolhe, leva lá para o aterro sanitário, tudo isso. Mesmo que nós estamos falando sobre o ser humano, as atividades do ser humano, nós estamos incluídos em um sistema. E esse sistema é o ecossistema. Então, o clima, o tempo, a chuva, o ciclo da água, até mesmo o lixo que nós jogamos na rua, o lixo que é jogado no meio ambiente, tudo isso afeta o ecossistema. Aqui não é interessante você saber o que significa cada setinha, porque tem esse monte de setinha. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: tudo que nós estudamos, o meio ambiente, tudo que nos envolve, está dentro desse ecossistema. E inclui tudo: produtores, consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem, consumidores de terceira ordem. Veja que não tem foto de ser humano, só tem planta e animal. Rato, inseto, zebra, coruja, raposa, gavião, onça. Então, isso aqui seria a natureza sem a interferência do homem. Quando nós tratamos de educação ambiental, sobre conservação do meio ambiente, preservação do meio ambiente, a importância de conhecer as consequências de jogar o esgoto diretamente na natureza, a consequência de jogar o lixo na rua, a consequência de não cuidar dos resíduos sólidos, não fazer a coleta seletiva, não saber como fazer o descarte correto dos materiais, tudo isso é importante. Por quê? Porque nós estamos falando de ecossistema e não de ecossistema. O que acontece muito? O ser humano, consequentemente, sem perceber, ele se coloca numa posição superior aos demais seres vivos. Então, aqui nós temos seres vivos, as plantinhas, árvores, legumes e até flores. Temos os animaizinhos, temos aves, temos répteis, temos carnívoros, temos todos os tipos de animais. O ser humano, ele se coloca como superior. Então, quando nós tratamos de educação ambiental, muitas vezes o ser humano acha que ele está acima dos animais ou acima dos demais seres vivos. Então, essa imagem aqui, ela demonstra muito bem isso. Ó, vou colocar aqui para você ver melhor a imagem. Nessa primeira imagem aqui, imagem 1 e imagem 2. Nessa imagem, é como o ser humano se enxerga quando estamos falando sobre preservação do meio ambiente, cuidado do que você faz, cuidado com lixo, com esgoto, não sei o quê. Ele se sente superior. Tipo, esse negócio de meio ambiente, de ecossistema, só tem a ver com os animais, com as plantas. Eu estou fora disso, eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí, eles que se virem. Eu estou cuidando da minha vida, estou trabalhando, estou pegando os recursos da natureza que estão à minha disposição. Eu pego uma fruta na árvore, eu pego a água do rio para beber, eu tomo banho no rio, eu vou para a praia, utilizo a água e não sei o que. Eu sou superior aos animais. Só que, na verdade, o ser humano, ele está incluído nesse ecossistema. Então, apesar
de não termos a imagem do ser humano aqui, nessa imagem aqui, vamos colocar aqui, ó, consumidores de quarta ordem. Eu vou colocar um bonequinho aqui, bem feinho. O ser humano, ele seria um consumidor de quarta ordem. Por quê? O ser humano, ele come nenhum desses bichos, né? Mas ele come os animais de terceira ordem, pode comer animal de segunda ordem. O ser humano come até ser vivo até os produtores. O ser humano, ele consome qualquer tipo desses consumidores. A gente come alface, rúcula, cenoura, beterraba, tomate, que são os produtores. Que nas árvores a gente pega manga, a gente come a manga, a gente come jabuticaba, acerola, laranja, limão. Então, assim, apesar da imagem não ter o ser humano, mas o ser humano seria como um consumidor de quarta ordem. Então, quando eu falo de educação ambiental, de preservação do meio ambiente, conservação do meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, eu não estou excluindo o ser humano, eu estou incluindo o ser humano. Até porque nós, seres humanos, precisamos da natureza para sobreviver. Então, desde que o homem surgiu, ele sempre precisou da natureza. Ele sempre precisou dos animais para se alimentar ou das plantas para se alimentar. Ele sempre precisou da água, da chuva, precisou do calor, precisou de se esconder. Às vezes ele criava nas cavernas, ia lá dentro da caverna para se esconder dos animais. Então, o ser humano sempre sobreviveu dependendo da natureza. Só que o ser humano esqueceu que ele depende da natureza. Ele acha que é a natureza que depende dele. Mas não, ele está incluso dentro do ecossistema, ele está incluso dentro do conceito de meio ambiente. Tanto é que, se não existisse água potável para nós consumirmos, provavelmente a gente não ia sobreviver muito tempo. A gente ia morrer rápido. Se não tivéssemos árvores para fazer a fotossíntese, fazer a troca gasosa de oxigênio e gás carbônico, se não tivéssemos as árvores para poder ajudar na evaporação e transpiração e, consequentemente, a precipitação, que é a chuva, nós também não sobreviveríamos. Seria um caos viver nessa terra sem os recursos naturais. Mas para eu ter acesso aos recursos naturais para a minha sobrevivência, esses recursos naturais devem estar da melhor forma possível, eles devem estar conservados, preservados, que se não estiver funcionando, não dá certo. Igual um carro. Você compra um carro, se ele parar de funcionar, você não consegue usar. Você compra uma geladeira e ela para de funcionar, você não consegue utilizar a geladeira. É a mesma coisa no meio ambiente. Se o meio ambiente estiver estragado, não estiver funcionando, não estiver me proporcionando, estiver proporcionando água pura, sombra fresca, frutos, até mesmo os animais que nós consumimos. Se eu não tiver isso ao meu dispor, como é que eu vou sobreviver? Então, o ser humano, ele não é superior à natureza, ele não é superior ao meio ambiente, ele está incluso no meio ambiente. Então, quando eu falo de conservação do meio ambiente, de conscientização dos problemas ambientais, quando eu falo de conscientização da preservação do meio ambiente, eu não estou falando isso simplesmente para a natureza se dar bem, ou para a natureza permanecer por muito tempo, mas para o ser humano sobreviver por muito tempo. Porque sem a natureza, sem os recursos naturais adequados, ninguém sobrevive. Nem planta, nem animal, nem o ser humano. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. O ser humano, ele não está acima da natureza. Ele está incluso. Então, quando eu trato de preservação do meio ambiente, é preservar a minha saúde, preservar a minha vida. Então, quando a educação ambiental chega para conscientizar a população sobre
A preservação do meio ambiente é justamente isso. Olha, nós precisamos da natureza. Nós precisamos da natureza para sobreviver. Nós utilizamos a natureza. A natureza está ao nosso dispor, mas se não cuidarmos, se deixarmos de qualquer jeito, uma hora nós não teremos este recurso, tá? Então, primeira coisa que tem que colocar na sua cabeça em relação à educação ambiental. Agora, eu vou trazer duas situações, tá? Situação 1, eu vou trazer várias imagens para você olhar, observar e você vai perceber qual é a sensação que você tem ao ver essas imagens. Então, a situação 1 vai ser um tipo de imagem, várias imagens, e a situação 2 serão outras imagens, também vários tipos de imagens. Combinado? Então, vamos lá. Primeira situação. As imagens que eu vou trazer são essas. Tá um pouco embaçadinho, mas para você ter uma noção, ó, natureza, cachoeira. Imagine aí o barulho da água correndo, o barulho da natureza. Olha aí, ó. Primeira situação que eu trago para você é essa daí, ó, a natureza. Praia. Quem é que não gosta de uma praia? De ficar na areia, escutando o barulho do mar, das águas. Olha aí, ó. Água verdinha, azulzinha, areia branquinha, as palmeiras fazendo sombra, ventando gostoso, um pôr do sol na praia. Quem é que não gosta disso, né? Dá uma sensação de paz, não é mesmo? E aqui uma série de imagens da situação 1. Então, na situação 1, nós vimos o quê? Imagens de natureza, cachoeira, praia. Ó, vou deixar a imagem para vocês verem mais de perto. Praia com palmeira fazendo sombra. Pôr do sol, cachoeira. Ó, uma imagem de montanhas com bastante verde, bastante paisagem, pastagem, não é mesmo? Nós olhamos essas imagens e dá até uma sensação de paz, né? A gente olha essas imagens, nossa, como eu queria estar num lugar desse, como eu queria estar numa praia, como eu queria estar num campo, numa cachoeira, escutando o barulho da água, dos pássaros, dos animais, dá uma sensação de paz, não é mesmo? Agora vamos ver a situação 2. Vamos ver qual é a próxima situação, as outras imagens que eu trouxe. Então vamos ver aqui, ó. Situação 2. Indústria fazendo muita fumaça, lixo na rua. Essa imagem aqui, ó, vou até dizer, essa imagem aqui é da cidade de São Paulo, capital. São Paulo. Essa é a situação de São Paulo. O céu de São Paulo, ou como é ruim, né? Só de você ver essa imagem, você fica com a respiração ruim. Parece que não consegue respirar direito, né? Praia. Olha a praia, como que fica com a ação do homem. Isso daqui é resultado do homem. Aqui é resultado do homem. Ação do homem na natureza. Quando o homem interfere na natureza sem a devida precaução, é isso que acontece, ó. Aquela praia que nós tínhamos visto toda limpinha, areia branquinha, aquela água cristalina, não sei o quê. Quando o homem faz de qualquer jeito, abusa da natureza sem cuidar, acontece isso aqui, ó. Como é que fica a praia? E outra imagem, esgoto. O esgoto sendo lançado diretamente na natureza. Essa imagem é uma tubulação de esgoto que saiu da cidade e está jogando aquele esgoto, aquela água podre, diretamente, ó, na natureza. Esse esgoto aqui não passou
pela estação de tratamento de esgoto. Agora vamos relembrar, vamos recapitular um pouquinho sobre o esgoto, já que nós estamos vendo imagens tão pesadas, né? Tão tristes, imagens que deixam a gente até sufocado. Vamos lembrar do esgoto. Por quê? Por causa dessa imagem aqui, ó. Por causa dessa imagem do esgoto sendo lançado na natureza diretamente, eu quero que você lembre de um detalhe. O detalhe é esse daqui, ó. 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Ou seja, não são 100% da população. 53%, um pouquinho mais da metade, bem pouquinho. Quase 100 milhões de brasileiros não têm acesso a este serviço, que é a coleta de esgoto. Então, 100 milhões de brasileiros lançam o esgoto doméstico diretamente na natureza. Cerca de 13 milhões de crianças e adolescentes não têm acesso ao saneamento básico. E os dados importantes que eu quero que você lembre são esses aqui, ó. Este e este daqui. 46% do esgoto do país não é tratado. Então, quase metade do esgoto do Brasil não é tratado, ele é jogado diretamente na natureza. E em 2017, o país lançou aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado na natureza. Na nossa aula, quando falamos sobre isso, nós vimos a quantidade em litros que dá 5.622 piscinas olímpicas. Então, na nossa aula, não vou falar aqui, na aula que nós falamos sobre o esgoto, nós falamos exatamente a quantidade de litros de esgoto que foi lançado na natureza sem ser tratado. Mas por aqui já dá para ver que é muita coisa. 5.622 piscinas olímpicas de esgoto não tratado foram jogados na natureza em 2017. Vamos continuar com as imagens. As imagens da situação 2. Lembra, situação 1, situação 2. Situação 1 foi natureza, praia, campo, montanha. Esse congestionamento aqui também, peguei uma imagem da cidade de São Paulo. Agora, fala sério. Quando você olha uma imagem dessa, de congestionamento, desse trânsito, não dá uma agonia? Você não só de olhar para a imagem, eu, Patrícia, já consigo imaginar o barulho das buzinas, carro, moto passando entre os carros, um desespero, uma angústia de você estar ali preso no trânsito, caminhão jogando fumaça, gente fumando e não sei o que, uma zona, uma bagunça, chega, a cabeça fica tortuada. A paz que a gente tinha vendo as imagens da situação 1 acabou. Imagem de queimada, né? Também é uma coisa que é desagradável. A gente olha uma situação, notícia de que a floresta foi queimada não sei quantos %. A gente fica angustiado, a gente fica triste. Agora, vou colocar as 3 imagens. Eu trouxe imagens de animais que foram encontrados no centro urbano. Temos aqui um jacaré, um crocodilo, não sei a diferença, mas vamos falar com crocodilo. Um crocodilo atravessando uma BR. Essa imagem aqui do verde, da grama. Essa imagem aqui é na Universidade Federal do Acre. Eu, particularmente, vi muito capivaras andando pelo meio da universidade. Com certeza não é só lá no Acre que tem isso, em outros lugares também tem. Macaco no meio da cidade, crocodilo. Quantas vezes você já não viu cobra sendo atropelada na estrada,
animais mortos na beira da estrada, às vezes uma cutia, sei lá, um passarinho morre muito no vidro do carro porque tá voando e bate no vidro do carro sem perceber. Quantas vezes nós vimos essa situação? Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: nós que estamos invadindo o habitat desses animais ou esses animais que estão invadindo o nosso habitat? E aí, será que eles estão invadindo onde nós estamos morando ou nós que estamos invadindo a habitação deles, a moradia deles? Então, assim, a educação ambiental tem muito a ver tanto com estes animais, não só estes, como muitos outros, como também com a nossa própria saúde, nossa própria vida. Porque um crocodilo desse, numa estrada, imagine numa estrada que o limite de velocidade é 120 km por hora. Então aqui eu estou na BR, que o limite é 120. Tem radar. Lógico que ninguém obedece o radar, né? Quando chega perto do radar, que diminui a velocidade. Aí vamos supor que tem um cidadão que está andando a 150 km por hora nessa estrada, não percebe que tem um crocodilo atravessando a BR e acerta o animal. O que vai acontecer? Duas tragédias. O animal vai morrer e vai acontecer a tragédia de quê? Acidente. O carro vai capotar, vai bater em outros carros, pessoas vão morrer e toda a tragédia que vem atrás disso. Então, quando eu estudo a educação ambiental, a conscientização da preservação do meio ambiente não é só a preservação das plantinhas, da água, das árvores, mas também dos animais. Quantos animais já foram extintos por causa da ação do homem? Quantas vezes, se você pesquisar na internet, procura no Google, ação do homem versus animais, você vai ver muitas imagens de animais aquáticos, principalmente tartaruga, presa com alguma coisa de plástico na barriga, animais tipo foca ou sei lá qual, leão marinho, sendo sufocados por causa de plástico, tartarugas comendo plástico. É uma tragédia, porque você está jogando o alimento, o plástico, aquilo que demora anos e anos para ser decomposto, nos rios, nos mares, você está prejudicando a qualidade da água e matando animais. Quando o ser humano resolve colocar fogo numa floresta, além dele derrubar o verde, matar o verde, destruir o verde, que que nos ajuda na manutenção da qualidade do ar e da água, além dele fazer isso, destruir as árvores, ele destrói o que também? Casas de animais. Então, muitos animais morrem nessas queimadas. Nós, seres humanos, não vimos, a gente não consegue ver, mas tem muito animal vivendo ali na floresta. E quando coloca fogo, o ser humano coloca fogo, ele mata uma série de animais. Existem muitos animais que estão extintos por causa do homem, porque o homem vai usando, vou matar aqui, é só um animal, é só um bichinho, é uma cobra. Ah, a cobra é venenosa? É venenosa, quando ela se sente ameaçada. Ah, é só um bichinho, arara azul. A arara azul está praticamente extinta, são poucas que existem hoje em dia. A onça pintada também são raríssimas. Então, assim, muitos animais que são próprios do Brasil não existem mais ou estão cada vez com menos espécies porque o homem vai destruindo, vai fazendo, vai pegando, vou destruir a floresta, vou tacar fogo para plantar. Vou destruir a floresta, não sei o que, para construir casa. Só que aí você acaba interferindo no ciclo natural da natureza. E o homem não percebe que isso interfere também na sua própria vida, interfere na sua qualidade de vida. Então, quando eu destruo a natureza, quando eu jogo o lixo de qualquer forma, quando eu jogo o esgoto de qualquer forma na natureza, eu estou prejudicando a minha própria saúde, a minha própria condição de vida. Então, não é só
é aquilo que, só a natureza, os animais, não tem nada a ver. Ah, o bicho, matou não sei o quê. Ah, atropelei um crocodilo. Ai, que bom, porque o crocodilo é perigoso. O crocodilo se engole uma pessoa inteira. Ele engole a pessoa inteira, mas não é culpa dele. Ele não está acostumado com a presença do ser humano. Ele está acostumado com a natureza, com a água, com os outros animais. Agora, nós seres humanos invadimos o habitat dele e ele acaba que não sabe o que está acontecendo, vai, anda pela estrada que nem sabe o que é isso, não sabe o que é carro, ele não sabe o que é uma estrada, não sabe que tem que esperar o semáforo, não sabe de nada. Os animais não são racionais, só o ser humano que é racional. Então, quando a educação ambiental vem para conscientizar sobre a preservação do meio ambiente, é tudo isso, é conscientizar das nossas ações. O que essas ações podem trazer de prejuízo? Ou quais são as consequências para o futuro? Porque hoje é muito fácil, tá tudo muito bom, eu utilizo a água, eu tenho uma árvore, eu posso pegar a manga na árvore, no pé de manga, eu posso ir na rua, pegar um tomate, pegar uma cenoura, não, uma laranja, um limão, eu posso desfrutar disso tudo. Só que a utilização dos recursos naturais, a velocidade que nós consumimos é muito mais rápido do que a velocidade que a natureza se recompõe. Então, quando a natureza está se recompondo, ela existiu um tempo. Por exemplo, os animais, para sobreviver, eles matam uns aos outros, né? Igual nós vimos lá na primeira imagem do ecossistema, que tem o consumidor secundário, terciário, quaternário e tudo mais. Então, por exemplo, a zebra come a grama. Aquela grama que saiu da terra, ela morreu, né? Foi para a barriga da zebra. Ela vai crescer de novo? Vai crescer de novo. Só que existe um ciclo. E a natureza ela é perfeita. Então, o ciclo do animal comer o outro e já nascer outro tem um tempo certo, tem um equilíbrio. Só que nós, seres humanos, consumimos muito mais acelerado do que a natureza pode produzir. Então, pensa comigo. Se eu estou consumindo sem parar, consumo, muito mais rápido do que a natureza consegue se recompor, que a natureza consegue produzir a quantidade que foi utilizada, se a minha velocidade de consumir é muito maior do que a de produção na natureza, uma hora esse equilíbrio vai acabar. Uma hora eu vou consumir muito e a natureza não vai dar conta de produzir. E aí vira o caos. Então, tanto os animais quanto as plantas, não sei o que, a água, tudo isso tem a ver com a educação ambiental. Lembrando, o ser humano ele não está excluído disso tudo. Ele está incluído, ele faz parte. Porque na hora que não tiver mais água potável para você beber, quando não tiver mais árvore para você ir passear e ficar numa sombra descansando, quando você chegar numa praia e tiver aquele lixo todo, você não tiver aquela sensação de poder desfrutar da beleza da natureza, não podemos reclamar. Quando acontecer isso, não podemos mais reclamar, porque já vai ser tarde demais. Vamos continuar aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Essa é uma carta que eu vou ler para você. Neste momento, eu vou pedir para você só escutar. Vai ficar essa imagem aqui da carta do ano de 2050 e você vai só escutar o que eu vou falar. Eu vou ler uma carta aqui. E essa carta é muito interessante porque ela simula uma situação em 2050. Então, é como se uma pessoa do futuro escrevesse para nós hoje. Fala assim, ó, população dos anos 2000. Presta atenção que aqui em 2050 tá assim, 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 assado. Essa carta é muito interessante porque desperta
em nós aquela sensação de, nossa, eu preciso realmente cuidar do que eu tenho hoje, do recurso que eu tenho à minha disposição hoje. Então vamos lá, eu vou ler a carta, eu vou pedir para você escutar com atenção, vou ler bem devagar, tentar não falar correndo, tá? Você vai escutar e vai imaginar a cena. Então, tudo que eu for falando, você fecha o olho, imagina como se você estivesse em 2050, como se você que tivesse escrito esta carta. Então, vamos lá. Acabo de completar 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85. Tenho sérios problemas renais, porque bebo pouca água. Creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas desta sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era diferente. Havia muitas árvores nos parques. As casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um bom banho de chuveiro. Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam suas formosas cabeleiras. Agora, raspamos a cabeça para mantê-las limpa sem água. Antes, meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que utilizávamos a água desta forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam para cuidar da água, só que ninguém lhes dava atenção. Pensávamos que a água jamais poderia acabar. Agora, todas as nascentes, rios, lagos e mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas desalinizadoras são as principais fontes de emprego e pagam os empregados com água potável em vez de salário. Os assaltos por 1 litro de água são comuns nas ruas desertas. Ou seja, as pessoas não assaltam para roubar celular, carro. Elas roubam água potável. A comida é 80% sintética. Antes, a quantidade de água indicada para se beber era 8 copos por dia, por pessoa. Hoje, só posso beber meio copo de água. A roupa é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar as fossas sépticas, como no século passado, porque a rede de esgoto não funciona mais por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele, pelos raios ultravioletas, que já não têm a camada de ozônio que os filtrava na atmosfera. Com o ressecamento da pele, uma jovem de 20 anos parece ter 40 anos. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminui o coeficiente intelectual das novas gerações.
alterou-se a morfologia dos gametas de muitos indivíduos. Como consequência, há muitas crianças com insuficiências, mutações e deformações. O governo está nos cobrando pelo ar que respiramos. 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. Quem não pode pagar é retirado das zonas ventiladas, que são dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam como energia solar. Não são de boa qualidade, mas se pode respirar. A idade média é de 35 anos. Em alguns países, restam manchas de vegetação, com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água tornou-se um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui não há árvores, porque quase nunca chove. E quando chega a ocorrer uma precipitação, é de chuva ácida. As estações de ano foram severamente transformadas pelas provas atômicas e pela poluição das indústrias no século XX. Advertiam que era preciso cuidar do meio ambiente, mas ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede para que lhe fale de quando era jovem, descrevo o quão bonito eram os bosques. Falo da chuva e das flores, do agradável que era tomar um banho e poder pescar nos rios e lagos, beber toda a água que quisesse. E o quanto nós éramos saudáveis. Ela pergunta-me: Papai, por que a água acabou? Então sinto um nó na garganta. Não posso deixar de me sentir culpado, porque pertenço à geração que acabou de destruir o meio ambiente, sem prestar atenção a tantos avisos. Agora, nossos filhos pagam um preço alto. Sinceramente, creio que a vida na Terra já não era possível, não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso, enquanto ainda era possível fazer algo para salvar o nosso planeta Terra. Esse texto é um texto que foi publicado na revista Crônicas de los Tiempos. Essa carta é muito interessante porque conta a história de uma pessoa que vive lá em 2050 e ela descreve como que é a população em 2050. Então, as pessoas morrem por causa de doenças renais, doenças de pele, não tem água, não tem mais tratamento de esgoto, rede de esgoto, porque não tem mais água para levar o esgoto. As pessoas raspam os cabelos, então as mulheres que têm os cabelos, né? Que gostam de fazer chapinha, faz babyliss, pinta de louro, pinta de rosa, moreno, castanho, faz o que quer com o cabelo, tá toda hora assim mostrando o cabelo, joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro. Os homens também, que gostam de cabelo, passa condicionador, shampoo. Em 2050, essa pessoa disse que não tem mais isso, todo mundo é careca. Porque não tem água para lavar o cabelo. Não tem água para lavar roupa. Então, o que as roupas foram substituídas por roupas, em vez de ser roupa de tecido, é roupa descartável. Então, eu uso a roupa, tô com a minha roupa, cheguei a casa, em vez de eu colocar para lavar, eu jogo fora. Só que a quantidade de pessoas que usam roupa descartável, a quantidade de pessoas que jogam essa roupa fora é muito grande. Ou seja, a quantidade de lixo aumenta muito mais. Essa carta é muito legal. Quando eu vi essa carta, eu falei, nossa, essa carta tinha que chegar a um maior número possível de pessoas. Por quê?
Porque as pessoas não têm noção, elas acham que as imagens, as mensagens que recebemos hoje de cuide da água, cuide do meio ambiente, preserve o meio ambiente, é bobagem. Parece que nunca vai acontecer. Mas já pensou se em 2050 nós tivermos assim, expectativa de vida de 35 anos, as pessoas morrendo com 35 anos, uma pessoa de 20 anos, novinha, acabou de nascer, 20 anos, com cara de uma pessoa de 40. As pessoas com a cara enrugada porque estão desidratadas, porque não tem água. Hoje, a recomendação é beber 8 copos de água. Já pensou você poder tomar só meio copo d'água? Já pensou você pagar para o governo para poder respirar? Porque o ar ficou totalmente impróprio, a gente não consegue mais utilizar o ar. As pessoas têm que pagar o governo para poder ir para o ambiente onde tem uma ventilação mecânica que simula um pouco do ar puro. E aí a pessoa consegue respirar melhor. Se não consegue pagar, fica respirando aquele ar horrível. Não tem chuva, não chove mais. Por quê? Não tem árvore para poder evaporar, não tem árvore para fazer a transpiração, não tem rio para poder ser evaporada a água. E aí, quando chove, é uma chuva ácida, ou seja, uma chuva com muito CO2, gás carbônico, uma chuva que é prejudicial à saúde. Já imaginou a situação? Que horrível que deve ser? Por isso que hoje é muito. Se fala muito em preservar o meio ambiente, cuidar da água, a ensinar o máximo de pessoas sobre a educação ambiental. Porque tudo que nós aprendemos vem da educação. Então, se você sabe falar, sabe andar, sabe escrever, sabe ler, foi porque você foi educado, você foi ensinado a fazer isso. Escovar os dentes, tomar banho, te ensinaram a fazer isso. Tudo que nós fazemos é resultado da educação. Então, você, por exemplo, está assistindo a aula para aprender sobre um assunto para poder fazer uma prova e passar no concurso. Para poder chegar na aprovação do concurso, aprovar, ser nomeado, tomar posse, você tem que passar pela educação. Então, o que nós estamos fazendo aqui é educação. Então, a educação ambiental é a forma de conscientizar, de ensinar as pessoas da importância do cuidado da água. Por isso que tem essa aula sobre educação ambiental. E por isso que eu gosto de mostrar imagem, que é para você ver a diferença de um lugar preservado, de um meio ambiente, uma natureza preservada, conservada, e de uma situação do meio ambiente totalmente devastado pelo ser humano. Quando a gente não cuida, tem consequência. Tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que ela é muito própria para essa aula. A frase é o seguinte: você é livre para fazer as suas escolhas. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher não estudar, você pode escolher estudar, você pode escolher acordar cedo, acordar tarde. Você é livre para fazer suas escolhas. Mas as consequências, você não é livre. Você é prisioneiro das consequências. Então, a frase completa é: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, você faz as suas escolhas durante o dia inteiro. Tudo que você faz, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você faz escolhas. Essas escolhas vão trazer consequências positivas ou negativas, nós não sabemos. Mas se vier uma consequência negativa, você vai ser prisioneiro, você vai ter que aguentar aquela consequência, porque você fez uma escolha. Se a consequência for boa, ótimo, não tem nenhum problema, você vai ficar feliz. Mas se for ruim, então as atitudes, as escolhas que nós fazemos hoje sobre o meio ambiente, sobre a preservação da água, a preservação do meio ambiente, o cuidado com a natureza, elas estão gerando consequência. Ah, não estou vendo a consequência hoje. Beleza, você não está vendo hoje, mas não significa que a consequência não vai vir. A consequência não
não necessariamente acontece logo após a sua escolha. Às vezes demora anos para acontecer, às vezes um dia, algumas horas. Na questão do meio ambiente, as consequências demoram anos, porque as consequências elas são a longo prazo. Então, as nossas escolhas, a sua escolha hoje sobre cuidar da água, cuidar do meio ambiente, vai trazer uma consequência. A consequência pode ser o que você ouviu da carta de 2050, ou pode ser uma coisa totalmente diferente. Pode ser que tenha mais verde, tenha mais árvores, tenha mais recursos naturais. Vai depender das escolhas de hoje. Então, você é livre para fazer a sua escolha, mas você é prisioneiro das consequências. Saiba escolher bem. Escolha cuidar daquilo que você tem à sua disposição. É natural, é de graça. A natureza está aí para você utilizar, mas você também precisa preservar, conservar a natureza, evitar que vire uma situação que não dá para ser reversível, não dá para voltar atrás. Hoje nós ainda conseguimos cuidar, fazer o tratamento da água, nós conseguimos fazer algumas coisas, mas vai chegar uma hora que vai ser irreversível, ou seja, vai chegar um ponto que a natureza não vai mais aguentar, não vai ter mais animal, não vai ter mais passarinho, não vai ter mais nada, não vai ter mais árvore, não vai ter mais água, não vai ter mais nada. Pode ser que tenha água. Pode ser que você veja água na terra, mas vai ser uma água poluída, uma água podre, uma água cheia de lixo, uma água que não tem nem ser vivo e nem pode ser utilizada. E não tem nem como limpar aquela água, certo? Então, nós vamos fazer uma pausa aqui, finalizar aqui esse bloco com essa carta de 2050. E na próxima aula, ou no próximo bloco, nós vamos dar continuidade ao assunto.